Nós vamos lá para o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. 2 Coríntios 12, 7 ao 9. Vou tentar levar bem a risco o tempo para a gente não passar muito do horário, terminar perto ali das 9h30. E aí eu vou pedir para minha esposa que está aqui na frente, porque ela sempre me cobra no carro, eu vou pedir para ela me cobrar antes hoje, fazer um sinal. Eu vou tentar olhar, né? Porque a gente fala para o povo às vezes encontra eu na rua, não me visse na igreja, pastor, disse, não vi. E às vezes quem está aí, às vezes não acredita, mas a gente está aqui, a gente vê tanta gente, mas ao mesmo tempo não enxerga ninguém. Né? Então vou tentar ver ela ali, porque senão a gente fica tão preocupado, né, com o temor de entregar a palavra, às vezes passa despercebido, mas vou tentar levar certinho a risca para a gente não passar muito do horário também. Todos acharam aí? Amém? Pô, mas já desanimou, né? Foram embora, não? Acharam? Eita, acordou, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: para evitar que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Amém? Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por ter nos conduzido através do teu Espírito Santo, Senhor, a esse lugar, porque cremos que aqui está a tua presença. Que essa palavra que tu preparou a cada um de nós como um presente teu, Senhor, uma porção de sabedoria, encontre no nosso coração disponibilidade para entrar, Senhor, e fazer tudo aquilo que seja necessário para que nós possamos mudar, para que nós possamos receber de Ti a alegria, Senhor, de ter a chance de ser usado por Ti como uma boa ferramenta, que Tu possa mudar aquilo que precisa ser mudado, que Tu possa fazer com cada um de nós, com liberdade, o avanço, Senhor, da palavra que precisa nos levar a tantos lugares, e que essa noite, Senhor, tudo o que aconteça nesse lugar, seja sempre para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Essa noite o Senhor quer tratar no coração de cada um de nós algo muito importante, algo muito profundo que precisamos entender, que quando a gente entende as coisas, e a palavra é tão clara, né, que conhecereis a verdade vos libertará, é porque exatamente é isso que a palavra faz, liberta a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, nosso olfato, a nossa audição, todos os nossos sentidos são disparados de uma maneira poderosa para que tudo seja usado pelo Senhor para nos levar aos caminhos que a gente precisa estar. E essa palavra vem para trazer a nós uma revelação muito importante daquilo que nós precisamos entender como pessoa, como cristão, nesse mundo que se levanta todo dia, tão fervoroso para nos destruir, tão fervoroso para nos afastar daquilo que nós conhecemos como chamado, como propósito. E tudo isso começa hoje com uma pergunta que eu faço a cada um de vocês: que maçã te persegue? E eu falo maçã porque eu trago à memória o fruto que é conhecido por todos nós como um símbolo daquilo que foi oferecido para Eva lá no Jardim do Éden, que representou o pecado, onde perderam a oportunidade de viver todas as promessas naquele momento que tinha sido construído com tanto carinho pelo Senhor Deus, aquele casal, primeiro casal. E por conta daquela maçã oferecida, aquele fruto, as coisas se desandaram. E eu queria que você pensasse nisso hoje. Que maçã tem te perseguido? O que tem te afligido? Talvez por toda uma vida, que por mais que tu tente correr, tenta se afastar, aquilo é algo que tu tem que estar cuidando sempre, porque senão tu se deixa se perder na sedução do pecado e daquilo que se apresenta a nós, e quando demos uma mordida daquilo que não deveria. Todos nós, cada um de nós tem uma área de uma batalha. Cada um de nós enfrenta a batalha numa área específica. Muitas vezes enfrentamos batalhas em tantas coisas, mas sempre tem uma batalha específica que é o nosso ponto fraco. É aquilo que eu tenho que cuidar, porque é uma linha tênue entre eu caminhar conforme a vontade do Senhor e eu me
lançar para esse mundo que me oferece tantas facilidades e me coloca a uma mesa farta de tantas coisas que eu posso me saborear sem a preocupação de que mal vai fazer. Todos nós temos uma batalha. Todos nós temos lutas espirituais, temos uma ponta em nós que o inimigo tenta nos agarrar de uma maneira que nos impeça de caminhar, de avançar. Temos sempre um ponto mais fraco onde o inimigo tem buscado nos atingir. O texto que Paulo fala, ele também remete às coisas que ele enfrenta e coloca como um espinho na carne. Algo que ele recebia como um confronto sempre, mas ao mesmo tempo fez com que ele entendesse a importância de viver na dependência de Deus. E é exatamente assim que o Senhor faz. Permite que as coisas aconteçam, as batalhas se levantem, as coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes não tem nada a ver com a obra do maligno por si só, até porque ele é alguém que só faz ou age conforme a permissão do Senhor. E o Senhor permite que essas coisas aconteçam para que a gente veja que quando a gente depende do Senhor, por mais que a situação pareça ser contrária, por mais que os ventos sejam fortes demais, por mais que as ondas parecem estar muito mais altas do que o barco que nós estamos navegando, quando nós se apegamos naquele que é o Criador de todas as coisas, o mesmo que levanta a onda, o mesmo que assopra o vento, tem poder para cessar todas as coisas. Nós precisamos depender do Senhor. E o que nós temos que entender é dessa dependência é nele. Não podemos viver a nossa vida toda dependendo de nós mesmos, dependendo de outras pessoas. É claro que vivemos numa sociedade, é claro que cada um de nós tem as suas qualidades. Tem coisas que o Senhor nos coloca, como inteligência, alguns com algumas graduações específicas. E nós vamos avançando como ser humano. Mas todas as coisas só funcionam quando nós somos dependentes daquele que é o Criador de todas as coisas. Daquele que falou sobre você ainda como uma semente e disse: haja luz, haja vida. E você chegou até aqui porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Todos nós temos luta, todos nós precisamos entender algo poderoso. Nem toda fraqueza é pecado. E isso é importante que cada um de nós entenda para a gente não sair se culpando por aí. Nem sempre uma fraqueza é pecado. Mas porém, essa área da nossa vida que nós somos fracos, traz a nós a importância de buscar no Senhor sabedoria, intimidade, comunhão, para que essa porta não seja uma porta aberta para o inimigo atrapalhar o nosso chamado, o nosso propósito. Talvez você chegou aqui essa noite enfrentando um pecado recorrente, coisa que você tem tentado lutar e quando você vê, já fez. Tenta não fazer e quando vê, já foi vencido. Levanta todo dia prometendo para você mesmo: não, eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais. E quando você fez, já fez. Talvez você chegou essa noite aqui com algum vício que você não consegue se libertar, uma ferida que parece que não é curada nunca, parece que está sangrando sempre. As coisas não mudam, as coisas continuam. Pensamentos de ira, pensamentos de revolta, pensamentos de tristeza, uma frustração talvez com a igreja que te feriu. Você vem, mas o coração está amargurado, o coração está fechado, a palavra não entra mais, porque às vezes a ferida aconteceu dentro da própria igreja. Mas eu sei que cada um de nós chega aqui com uma necessidade. Mas para os outros, para quem te vê de fora, não percebe. Mas todos nós enfrentamos uma batalha diária que tentamos não demonstrar e tentamos se agarrar no Senhor, porque diz que nele nós temos a paz que excede todo entendimento. E ainda conseguimos, mesmo nos momentos difíceis, nas lutas que enfrentamos, esboçar um bom sorriso e um brilho nos olhos, porque sabemos que essas coisas só nos levam a estar mais próximo do Senhor quando nós entendemos que as lutas são para que o poder de Deus se manifeste em nós. Mas enfrentamos ela. Mas precisamos parar essa noite, nos concentrar e ouvir algo poderoso que precisamos entender e buscar entender em nós.
qual é a nossa maçã? O que para ti é um fruto que o inimigo tem te oferecido todo o tempo? Porque o inimigo não desiste de cada um de nós. Se tem alguém que acorda todo dia animado para tentar nos destruir, é o inimigo. Ele está sempre com aquele ponto que para você é o mais difícil de negar ou de se afastar. E ele está sempre te oferecendo como uma boa e linda maçã, para que você dê uma mordida e jogue fora tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Mas hoje, nessa noite, o Senhor não chamou cada um de nós aqui para nós participarmos de uma noite de acusação. Até porque nós não somos filhos de um Deus que acusa. Mas o Senhor está nos trazendo aqui nessa noite para viver um momento de libertação. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E quando eu entendo o que é o meu ponto fraco, o que é o meu espinho na carne, eu reconheço que se eu não consigo tirar aquele espinho, eu sei que o meu Senhor e o meu Redentor é aquele que não vai deixar esse espinho me impedir de caminhar. E Ele não vai sangrar mais, mas vai sempre me lembrar que somente com o Senhor eu vou conseguir avançar todo dia. Não é noite de acusação, é noite de libertação. E para libertar, o Senhor tem que entregar para nós uma verdade. Precisamos dEle todo o tempo. Precisamos enfrentar literalmente aquilo que nos incomoda. Eu por muito tempo fui viciado por comida. E quando eu vou no Vale ministrar, eu talvez já falei aqui para algumas pessoas, já devem ter ouvido, mas eu sempre falo para os meninos lá no Vale Benezer, para quem está nos visitando, né, que é o centro de recuperação que a gente tem lá na Paciência, que trata esses homens com vícios, com dependências, passam lá 9 meses em tratamento, e eu chego lá, ministro para eles, e eu digo para eles, eu sei exatamente o que vocês estão passando. A saúde hoje trata a obesidade, o vício na comida, com tanta intensidade como um vício com qualquer outra coisa. Eu sei o que é você olhar para aquilo e dizer, eu não quero mais, e quando eu ver, você já está fazendo. Eu sei o que é você se olhar no espelho e não gostar do que está vendo e dizer, eu não quero mais isso. E quando é 2, 3 horas da manhã, você vê, já foi uma garrafa de coca e vários pacotes de pão. Eu sei o que é vício. E cada um de nós tem o seu. Tem algo que nós temos que todo dia levantar, crendo no Senhor, que é aquele que a gente entrega a nossa vida e crê que dependemos dEle e nele, na dependência dEle não nos falta nada. Enfrentamos nosso vício todo dia, crendo que Ele não vai nos vencer, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Não sei qual é o fruto e qual a aparência do fruto que o inimigo tem chegado para te oferecer, mas se você crê que o Senhor é aquele que provê todo alimento, no Senhor você não precisa de nada, e tudo aquilo que o inimigo te oferece só te traz a lembrança que aquele fruto é algo que você tem que buscar no Senhor para não ser vencido, e no Senhor você vence todos os dias. Mas onde tudo isso começou? Quando a gente olha lá para o início, lá no Gênesis, a gente vê que começou lá com Eva. O Senhor fez tudo, criou todas as coisas, presença. Eles tinham a presença do Senhor, eles tinham a paz naquele lugar, eles tinham autoridade para fazer a gestão daquele jardim, eles tinham uma vida perfeita, mas havia um limite que o Senhor tinha colocado. Não coma do fruto da árvore que fica no meio do jardim, que tem o conhecimento do bem e do mal. E é exatamente nisso que a serpente, sendo o animal mais astuto, usou para plantar no coração da Eva algo terrível que nos assola até hoje: a insatisfação. É aquele momento onde a gente fica assim, pois é, está tão bom, mas será que não dava para ser melhor? Aí a insatisfação chegou no coração da Eva tão poderoso através de uma fala, e aquilo foi contaminando ao ponto da insatisfação virar descontentamento. Aquilo, será que pode ser melhor? Será que podia ser algo mais? Será que não ficaria melhor mesmo se eu experimentasse? Aí gera no coração descontentamento. Isso aqui não é tão bom mesmo. Isso aqui não é aquilo tudo mesmo. E é exatamente assim que acontece com cada um de nós. A gente começa a parar para pensar, será que Deus fez tudo para mim mesmo? Será
tudo que Ele fez para mim é o suficiente? Será que não tem mais nada aí que Ele poderia fazer? Gera em nós e começa a gerar em nós essa insatisfação. A Eva começou a olhar para aquilo que não podia. E tinha um jardim enorme de tudo que ela podia. Quando nós deixamos o inimigo contaminar no nosso coração, a gente começa a gerar e dar liberdade para a insatisfação. E aí começamos a parar de olhar por tudo aquilo que o Senhor nos fez e começamos a olhar para aquilo que o Senhor ainda não realizou. E aí começa a gerar em nós um descontentamento com a vida que a gente está levando. E aí é uma ferramenta poderosa para que o mundo chegue para você como um bom Satanás dizendo: olha só o que eu tenho para te oferecer. E será que a nossa insatisfação não está ligada aos limites que o Senhor coloca? Porque o Senhor fez o jardim todo lindo e maravilhoso para Eva, disse que só não podia comer um fruto. E foi o único limite que o Senhor deu a elas. E foi por esse limite que pecaram. O Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida, mas para nós Ele também nos dá limite. E às vezes é nesse limite que o inimigo chega dizendo: ei, isso aí eu resolvo. Eu tenho um negócio bom para te oferecer. Vai destravar isso que você quer. Porque nós ainda não sabemos lidar com o limite. Vivemos hoje num mundo onde as gerações não têm mais limites. Tudo é liberado, tudo pode se fazer, não se diz mais não para nada, tudo é permitido, tudo se pode. Agora o certo é errado e o errado se tornou certo, porque não tem mais limite. E nós estamos vivendo uma vida de insatisfação. Não somos mais satisfeitos com nada. Tudo aquilo que o Senhor fez, declaramos com tanta voz linda e maravilhosa: olha, só cheguei até aqui porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas no fundo, olhamos para o Senhor: Senhor, Tu me ajudou, mas podias ter feito melhor. Podias dar uma aceleradinha no tempo. Podias dar uma melhorada, Senhor, tem tanta coisa que eu quero que Tu ainda não fez. Mas às vezes o que o Senhor não fez, tem dois caminhos: ou não fez porque ainda você não está preparado para receber, e se receber não vai dar valor, ou às vezes é aquele teu limite, o Senhor não vai fazer, mas Ele ainda continua sendo teu Deus. Mas vivemos literalmente nisso. E quando nós entramos nesse engano, olha só que coisa terrível que pode acontecer. Aquilo que Deus proibiu começa a parecer que fica melhor do que aquilo que Deus permitiu. Quando nós entramos numa onda de insatisfação, aquilo que Deus proíbe para nós começa a ter mais valor do que aquilo que Ele permitiu. Tem coisas que o Senhor não vai abrir a porta para você. Tem coisas que o Senhor não vai te dar acesso. E aí a nossa insatisfação é tão grande que a gente não entende que muitas vezes uma porta fechada do Senhor é uma proteção, porque tem algo lá que eu não tenho poder para lidar, não tenho condições de viver, não é para mim. E o Senhor está dizendo: olha para ao redor, tem tanta coisa que eu construí para você, tem tanta coisa que eu permiti, viva com alegria com aquilo que eu permiti, não fique buscando aquilo que eu não estou querendo te dar. Mas gera em nós a insatisfação. Todo pecado, em todas as áreas da nossa vida, sempre iniciam do mesmo jeito que iniciou lá em Gênesis. A raiz de tudo é sempre a insatisfação. Quem trai a esposa, trai porque está insatisfeito com o casamento. Quem desmancha uma sociedade porque está insatisfeito com a divisão daquilo que ganha. Quem busca acabar com a sua própria vida é porque está insatisfeito com a vida que vive. Quem não é bom funcionário é porque está sempre insatisfeito com a porta que o Senhor abre. E se você é alguém que não conhece a palavra, é uma insatisfação normal. Mas se você é um cristão, você está sendo igual Eva, igual Adão foi, insatisfeito com Deus, porque você entende que Ele é que provê todas as coisas. E se tudo aquilo que o Senhor tem feito para você tem gerado você insatisfação, você está sendo contaminado e enganado pelo inimigo, querendo oferecer para você um só fruto, quando o Senhor te prometeu todas as coisas e todos os alimentos que você buscar. Ele é a fonte de todas as coisas, mas você está jogando fora por conta de um fruto. E esse fruto é chamado descontentamento. Quando você morde a insatisfação, gera no teu coração um descontentamento. Aquilo que Deus faz para ti já não vale mais nada. A igreja já não é mais boa, o louvor já não é mais bom, o pastor já não é mais bom, o espaço da igreja não é legal, o ar-condicionado é ruim demais, o ambiente está quente, nada é bom.
Porque eu estou realmente insatisfeito. Porque quando eu estou satisfeito com o que é do Senhor, eu sento até no chão para ouvir a palavra dele, porque eu sei que ali é o alimento que vai trazer para mim vida. Não importa onde eu esteja, mas se o Senhor estiver, é ali onde eu quero estar. Mas a insatisfação tem acabado com cada um de nós. E quando a gente vive assim, a gente começa a desvalorizar as bênçãos que a gente recebeu. Eu fico tão focado naquilo que o Senhor ainda não fez, ou que aquilo que Ele não permitiu, que eu começo a desvalorizar aquilo que Ele fez. Quantos aqui já receberam milagres? Ah, pastor, não recebi nenhum milagre. Se você ainda está aqui, você ainda está vivendo o milagre da vida. Poderia estar dado tudo errado, mas só deu certo até aqui, porque o Senhor ainda tem misericórdia sobre você. Já aconteceu um milagre hoje, você poderia ter parado de bater o seu coração ontem, mas o Senhor ainda permanece batendo, porque está dizendo, o teu tempo não acabou, o teu propósito ainda está ativo, eu ainda tenho algo poderoso para você, ainda não desisti de você, então não desista dele. Mas onde está o teu coração? Insatisfeito. Ah, pois é verdade, todo mundo diz que o Senhor me deu um livramento, que no trânsito podia ter acontecido isso, eu podia ter morrido, mas eu quero um milagre poderoso para contar, é a insatisfação. Para tudo o Senhor diz, se você for fiel no pouco, no muito, você vai ser colocado. Você é fiel naquilo que o Senhor tem feito na sua vida até aqui? Mas somos insatisfeitos. A serpente não ofereceu só um fruto. Ela ofereceu uma visão nova de Deus para ela. O que o pecado vem para te trazer, as tentações vêm para trazer para você uma visão nova de Deus. Totalmente diferente daquilo que Ele tem se apresentado. Quando você peca, você começa a olhar para Deus diferente. Ah, falhei por culpa tua, errei porque tu não estavas aqui. Onde tu estavas, Senhor? Onde tu estavas? Porque todo mundo diz que tu fala, comigo tu não falou. Sim, o Senhor está conosco, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos todo o tempo, mas por falta e por conta da dureza do nosso coração, fechamos os nossos ouvidos e não ouvimos uma voz poderosa do Senhor nos conduzindo a viver as promessas, porque a insatisfação nos cega, nos deixa surdo, e nos leva a caminhar totalmente longe do Senhor, porque somos sempre insatisfeitos. A gente começa sempre a pensar, Deus está demorando demais, o meu milagre não acontece, a vida dos outros começa a parecer melhor, e hoje a ferramenta poderosa para isso é a internet. Parece que é só os outros que viajam, é só os outros que vão para o caixadaço, é todo mundo comprando roupa, é todo mundo com roupa de marca, e eu estou toda a vida com o mesmo trapo, que é a linguagem, né, do popular, só estou com os mesmos trapos, eu vou para a igreja com a mesma roupa. Você pode vir para a igreja com a mesma roupa, mas as suas vestes são trocadas todo o tempo, porque o Senhor é aquele que fornece tudo aquilo que você precisa. Eu prefiro vir para a igreja todo dia com a mesma roupa do que ir para o mundo com roupa diferente todo dia, porque quem me veste, quem me alimenta é o Senhor, e onde Ele está, eu quero estar. Mas a insatisfação me pega de um jeito diferente do que pega você. Temos lutas diferentes, mas o ataque é sempre o mesmo. Há uma maçã nos perseguindo. Todo o tempo. A Eva caiu, não foi pela mão, foi pelo coração. Diversas coisas vão ser oferecidas para você durante o dia, durante uma vida. Você não peca por olhar, por pegar, por avaliar, mas quando aquilo começa a contaminar o teu coração, você já não larga mais aquilo que não era seu. E aí você começa a viver com o coração cheio de descontentamento daquilo que o Senhor tem feito. Quando nós nos deixamos levar, nós vamos esfriando, vamos perdendo, vamos contaminando nosso coração. E aquilo que era apenas uma luta, vira para nós um sinal gigantesco de desobediência. Lá no Jardim do Éden começou uma insatisfação que contaminou o coração, gerando um descontentamento com aquilo que tinha. E aquilo virou uma desobediência. É inevitável. Você começa insatisfeito. Eu vou no escudo de quarta, não acontece nada. Eu tomo ceia, não acontece nada. Eu me batizei, não aconteceu nada. Começa com uma insatisfação. Será que pode acontecer? Será isso? Será aquilo? Aí aquilo vai contaminando o coração. Daqui a pouco você é um descontente. Eu não vou para a igreja que não acontece nada mesmo.
Não adianta eu ouvir o pastor que não acontece nada. Não adianta eu ler a Bíblia, não acontece nada. Não adianta eu orar porque eu não escuto Deus. Não adianta eu jejuar porque eu só passo fome, não adianta de nada. E aí isso tudo acaba num único lugar: desobediência. Eu não faço porque eu acho que deve ser. Eu faço porque eu creio que o Senhor tem algo poderoso para mim. Eu faço porque eu sou aquele que foi chamado para servir. Antes de servir pessoas, eu tenho que servir o meu Deus. E servir o meu Deus é estar pronto a ser usado por Ele todo dia como uma ferramenta poderosa. Não porque eu quero, não porque eu estou me sentindo bem, não porque hoje eu estou legal, mas porque Ele me chamou. E quando Ele chama, eis-me aqui, Senhor. Se não é desobediência, que é sinal de descontentamento que começou com uma insatisfação de alguma coisa que você queria e o Senhor não me deu. Quando a gente não cuida dessas coisas, o nosso coração vai se afastando do Senhor. E quando isso acontece, qualquer ilusão, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando a gente deixa o nosso coração ser enganado e abre o coração para entrar aquilo que não é do Senhor, qualquer ilusão para nós vira solução. Qualquer ilusão que o inimigo entrega para você, você acha que é a melhor solução do mundo. Porque o nosso coração está enfraquecido. Porque preferimos ouvir aquilo que o mundo coloca para nós na nossa mesa como um alimento que parece que é mais fácil de digerir. Muitas vezes o que o Senhor nos dá demora para digerir porque Ele não está com pressa que você coma. Ele está querendo que você fique na mesa mais tempo em comunhão. A pressa dele não é você comer, é você se alimentar da presença dele que está em você. A minha esposa briga que eu sou em casa, eu sou aquele que como rápido. Aí ela me convida para tomar café, ela começa a botar as coisas na mesa. Quando ela senta para tomar café, eu já estou levantando. Ou às vezes eu como em pé na pia. Ela diz, parece cavalo, como em pé. É sempre as coisas para estar fazendo com pressa. E é exatamente assim, infelizmente, que espiritualmente a gente é. Vou falar com o Senhor. Começa a ler a genealogia de Noé. Fulano de tal, irmão não sei o que, primo não sei o que, não sei o que. Não, isso aqui é muito difícil, vamos para o próximo. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada faltará. Aleluia, glória a Deus. Vou para o dia porque o Senhor me fortaleceu agora. Já? Começa a orar, Senhor Deus meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu abençoa minha esposa. Começa, até esqueci o que pede, que a cabeça já está em outro lugar. A pressa de fazer outras coisas, a inconstância naquilo que é do Senhor. E o Senhor diz para cada um de nós viver e entregar para Ele as primícias. O meu melhor assunto, o meu melhor falar, o meu melhor se entregar, o meu melhor se arrumar, o meu melhor tempo é para o Senhor, sem pressa de ir embora. Quando eu sento com o Senhor, eu não tenho pressa de comer, porque eu sei que Ele é a fonte de todas as coisas. Eu tenho pressa de conversar, é de ouvir, é de sentir a presença dEle, crendo que naquele lugar eu vou me curar das inconsistências da minha vida, da insatisfação, do descontentamento, e vou deixar de ser desobediente e obedecer a palavra dEle, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E quando eu não obedeço, eu sacrifico o quê? A minha vida. E a minha vida tem preço de cruz. Nós somos insatisfeitos. Mas quando nós lemos lá, Salmo 23, o que ele diz? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que eu não vou ter sonhos. Não é que eu não vou ter desejos de ter alguma coisa. Hoje o mundo traz muitas coisas materiais, então, para você entender o que eu quero dizer, talvez você queira uma casa melhor. Você está pensando em já trocar de carro? Talvez já está até agoniado, porque não, já era para ter trocado o carro em dezembro, não deu, agora tem que trocar. Quer comprar um carro melhor? Quer comprar uma roupa? Quer viajar? Isso não tem nada errado nisso. O que a palavra diz que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta é que, por mais que essas coisas que eu queira fazer não aconteça, eu não sinto tristeza, mas sinto alegria. Isso, se acontecer, amém. Se não acontecer, não vai fazer falta a mim ao ponto de acabar o meu combustível de adorador e verdadeiro adorador, porque não é essas coisas que me levam ao Senhor, mas aquilo que eu já recebi na cruz. Eu recebi a presença do Senhor em mim, e a presença dele é o próprio Espírito Santo. Então nele eu não sinto falta de nada, apesar de ter sonhos. Se eu realizar, amém, e se eu não realizar, amém também, porque eu não sinto falta de nada. Eu tenho sonhos, mas os sonhos
não são aqueles que me alimentam, que me alimenta é a palavra do Senhor, que me diz que tudo as coisas que eu quiser, é o Senhor que acrescenta, eu só preciso buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E aí eu me livro dessa insatisfação tremenda que tem enganado meu coração. Se a gente for olhar, nós temos a história de Sansão, quem não conhece? Foi levantado por Deus, tinha uma unção, uma força, tinha um propósito lindo, mas tinha algo nele que precisa ser tratado, um desejo da carne. E aí ele fez aquilo de uma maneira que se perdeu, sem ter discernimento para lidar com aquilo, sem ter discernimento para lidar com aquilo que era o seu ponto fraco. A gente sabe que nem toda fraqueza é pecado, mas na fraqueza a gente precisa buscar do Senhor um tratamento para que ela não nos vença. Sansão começou a brincar com aquilo que era o seu espinho na carne. E foi derrotado por ele mesmo. Quando nós caímos, quando nós experimentamos uma maçã que é entregue para nós, nós não somos derrotados pelo inimigo, somos derrotados por nós mesmos, porque o Senhor deu a opção da escolha. Você aceitou porque quis. Você não pode impedir da maçã, do pecado, de qualquer que seja o fruto que chegue para você como algo maligno para acabar com o seu propósito, seja entregue. Mas você tem poder para aceitar ou não aquilo que está sendo direcionado para a tua vida. Quando você conhece a verdade te liberta. E você crê que nada que é oferecido por qualquer pessoa que não seja o Senhor te alimenta. A única coisa que você busca e tem encontrado todo dia é uma fonte limpa que te traz vida e vida em abundância. E essa fonte tem nome, é Jesus. Nós temos que buscar todo o tempo entendimento que somos atacados todo o tempo. Mas não podemos lançar fora aquilo que o Senhor nos entregou com tanto sacrifício. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos lá para Esaú. Esaú tinha promessa, tinha um destino todo preparado, mas por conta de um momento de desejo, trocou o futuro por algo imediato, trocou o seu direito de primogenitude por um prato de lentilha. Aí você pensa assim, não, foi ele, porque se fosse eu não ia fazer. Meu irmão, você tem trocado o teu lugar de filho, de herdeiro, por qualquer prato que o inimigo tem te oferecido de alimento do mundo, por coisas de momentos. É uma situação naquele momento, é um dinheiro fácil, é uma beleza que aparece, é uma porta aberta do nada. E aí do nada, você se lambuza nesse prato de lentilha e entrega por quase nada aquilo que o Senhor te entregou como título de filho, de herdeiro, dizendo: você vai vir para casa, porque eu estou preparando um lugar para cada um de vocês. Mas por uma coisa de imediato, só por conta da pressa, só porque você não aguarda mais, não tem mais paciência de esperar o tempo do Senhor, não entendendo que o tempo que o Senhor está fazendo você esperar não é para sofrimento, mas é tratamento e desenvolvimento da graça e da misericórdia nele, para quando você receber, entender que tudo aquilo que você recebeu não é só para você, mas para transbordar para os outros. Você quer apressar o processo. E aí o inimigo, sabendo do teu espinho na carne, que é a ansiedade, entrega para você um prato de lentilha, que para você é como se fosse uma maçã, e você se lambuza naquilo e esquece de olhar para todo o resto, de todo o jardim que o Senhor construiu ao redor da tua vida, família, trabalho, propósito, chamado, ministério, por conta de uma fome que precisava ser saciada naquela hora, porque você não entendeu que aquele que sacia a nossa fome é o Senhor, através da palavra, e a palavra está disponível em você. Porque o Espírito Santo diz que eu trago à lembrança tudo aquilo que foi dito. Você já ouviu muitas palavras na vida, já ouviu muitos podcasts, já ouviu muitos vídeos, muitas pregações, e quando está com fome tem buscado comer aquilo que o mundo te oferece. Olha para dentro, porque o banquete já está em você. E aí você vence a inconsistência, a insatisfação, o descontentamento, e começa a viver a verdadeira paz que excede todo entendimento. As coisas não estão como eu gostaria, mas estão muito melhor do que eu merecia.
nós temos que prestar atenção em coisas que nós fazemos para favorecer o inimigo para chegar em nós com uma boa maçã, linda e poderosa, sabendo que naquele momento a gente vai acabar aceitando. Porque o inimigo é inteligente, ele é astuto, ele não se apresenta como antigamente, ele anda no nosso meio, em situações, usa pessoas para pregar a cada um de nós no momento de fraqueza, no momento de desespero, no momento de fragilidade, no momento de piscar de olhos. Ele vê a brecha e nos ataca. Uma das situações é quando nós estamos fracos espiritualmente. E isso acontece quando a gente para de orar. Lanço para você uma pergunta para você responder para você mesmo. Orou hoje? Quantos minutos você orou? Quanto tempo você tirou do seu dia hoje para falar com o Senhor? Eu creio que aqui uma resposta vai ser unânime. Todo mundo falou bastante com o Senhor hoje. Hoje aqui é o povo que sai de casa falando com o Senhor, volta para casa falando. Eu creio que aqui é um povo que quando os outros veem tu na sinaleira, pensa que você é doido falando sozinho no carro, mas não sabe que você está falando com o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que não busca orar, oração, meu irmão, é intimidade. E quem tem intimidade com o Senhor, fica parecido com Ele. E parecendo com Ele, o inimigo tem medo, porque sabe o poder que você carrega. A gente para de orar, para de buscar, para de vigiar. É você perguntar para o Senhor: Senhor, posso? Tu permite? Eu avanço? O que eu faço? Não, vou fazendo por qual? É a pressa, vai lembrar de mim no teu dia a dia. Já estou igual o pastor Jean, comendo rápido demais. A gente quer as coisas, já é a geração do micro-ondas, é 3 minutos, o miojo está pronto. E aí você vai olhar na Bíblia, meu Deus, que coisa linda, Moisés abriu o mar, mas viu todo o percurso que ele teve de vida, desde que nasceu, num cesto que foi lançado para ser levado para o palácio, sem saber que era aquele que deveria ter sido morto, até chegar àquele momento de abrir o mar, e por toda a vida carregando aquele povo, que só reclamava, murmurava, e mesmo assim, ainda quando chegou, disse: você verá a terra prometida, mas não entrará nela. Esse era Moisés. José, mais de 10 anos para ser governador do Egito. E aí você que é assim hoje. É a confusão que há na nossa mente. É pela graça, é só falar com o Senhor que o Senhor resolve. Mas há um processo. E eu pergunto para você que é pai e mãe aqui, que tem filho, você dá a chave do seu carro para o seu filho menor de idade de dirigir? Se o seu filho de 5 anos amanhã achar: não, eu já estou pronto já, eu já jogo no videogame e já sei dirigir, você entrega a chave do carro? Você sabe que não tem tudo para dar errado. Além de ser proibido pela lei, tem tudo para dar errado. Você não faz. Se você ama o seu filho, você não faz. Você tendo uma filha nova, não deixa ele ir para a festa, não deixa sair com qualquer um. Amando, vendo ela sofrer, chorando, porque para ela ia dar tudo certo, era só para sair com as amigas, era só para sair com uma festinha. Mas você, sabendo do mal que poderia acontecer, você não deixa. E aí você acha que o Senhor, olhando para você como filho, não pensa do mesmo jeito. Eu posso dar a chave para ele que ele quer, mas ele não tem capacidade para fazer ainda. Então eu vou treiná-lo para quando a chave estiver na mão dele, não vai entrar só ele, mas vai entrar toda a família dele, em nome de Jesus. Ela quer ir para a festa, ela quer aproveitar a vida, ela quer, mas não vou entregar para ela agora os acessos à festa, porque a festa que eu vou chamar ela para participar, ela ainda não conhece, mas vai conhecer. Essa festa é chamada Evangelho, e quando ela entrar, nunca mais vai querer sair. Esse é o nosso Deus. O segundo ponto importante que nós temos que cuidar para não falhar é andarmos sozinhos. O inimigo trabalha no secreto. Ele gosta de você sozinho mesmo. Porque no sozinho a gente acha que consegue se virar sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente para ouvir muitas vezes a gente mesmo. Quando a gente está sozinho, eu digo, não é sozinho, num ambiente sozinho, até porque o Senhor nos chama para estar no quarto sozinho, no secreto orando com Ele. Eu digo sozinho espiritualmente. Você, quando se isola espiritualmente, meu irmão, quando você começa a ouvir o teu coração enganoso e perverso, você começa a se alimentar de uma certeza que você está... eu tenho razão, eu não vou pedir perdão. Está errado, eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar para casa, eu não vou pedir perdão para esse, eu não vou me acertar com esse, eu não vou fazer, eu estou certo. E entra num pensamento que está certo e acaba vendo
que cada vez mais vai se afundando no lugar onde o inimigo tem te alimentado com o fruto do pecado todo o tempo, e você já perdeu contato com tudo aquilo que é o Senhor, e o Senhor ainda com a tua misericórdia, com a graça que Ele tem sobre você, espera com a mão estendida que você entenda que o melhor que você tem sempre esteve disponível, e espera você estender a mão para trazer de volta, mas talvez esse engano não dê a tempo de acontecer, e você pode perder a sua vida por buscar viver sozinho. E isso está linkado ao terceiro ponto. Quando achamos que somos fortes demais, aí vivemos uma vida na autossuficiência. Eu sei, deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Não, vou levar para o Senhor o problema mais sério. Esse aqui deixa que eu faço. E o Senhor espera de nós uma dependência 100% de tudo aquilo que a gente quer fazer, planejar e realizar, que seja entregue para Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Eu sempre brinco que o Espírito Santo de Deus é o nosso GPS. Hoje em dia, a gente está tão acostumado com o GPS que tu não se larga em qualquer cidade, qual for seja, sem o GPS. Se tu souber o caminho, tu bota até o GPS para pelo menos se virar dos radar. E o Senhor espera de nós que nós sejamos dependentes também dEle como um GPS. Entendendo que por mais que a gente tente ir para o lugar errado, Ele vai ter a melhor visão, Ele sabe exatamente para onde vai te levar. E quando você vai para o lugar errado, se estiver sensível ao Espírito Santo, você sempre vai ouvir uma voz dizendo, recalculando rota. Ele vai estar sempre te levando para um caminho certo, te livrando dos radares do inimigo, te livrando dos buracos que tem na rua, te livrando de tudo aquilo que o inimigo coloca como pedra de tropeço, porque Ele sabe o caminho, mas muitas vezes o caminho que Ele te leva é um caminho mais estreito, mais difícil, mas é exatamente para isso, para te tratar na confiança, para te tratar naquilo que você precisa ter como dependência. O caminho não é tão bom, mas eu sei que o destino é maravilhoso. Eu vou falar para vocês aqui como casal, hoje está uma moda, já faz bastante tempo, né? A gente vê muito na internet aquele chalé, né? Passar um final de semana no chalé, tem chalé até que é transparente, né? Ah, beleza, lá no meio do mato, tem tudo quanto é lugar, chalé longe, aí eu vejo lá 40 minutos de estrada de chão, e não sei o que. Você vai de boa, a estrada é ruim, para quem gosta de carro como eu, dá uma dor no coração, né? E a gente como esposo tem que disfarçar que está feliz, que a esposa está toda empolgada para ver o chalé, e tu está sentindo aquela dor, cada buraco que passa, puc, puc. Mas você faz feliz, o caminho não é bom, está chuzando o carro, mas tu está feliz porque tu sabe que o destino vai ser agradável. E a nossa vida espiritual é assim, às vezes o lugar que o Senhor te coloca para caminhar não é exatamente onde você gostaria, não é tão confortável como você tem buscado. Às vezes é apertado, às vezes o Senhor te coloca em situações, a estar em momento com pessoas que você não gostaria, mas é naquele momento que o Senhor espera que você lembre, esse lugar não é tão bom, mas está me levando para um lugar onde eu sei que eu quero ir, e esse lugar é a presença do Senhor, e eu sei, eu vou chegar lá. Então eu não tenho medo de andar por lugar nenhum. O Senhor diz que eu vou passar por vale de sombra de morte, mas Ele estará comigo todo o tempo. Então qual é o problema se o caminho está difícil? Se o Senhor está contigo, eu não tenho pressa de chegar, porque na verdade a presença dEle já está em mim. Então vença esse descontentamento, essa insatisfação daquilo que tu tem buscado e não tem recebido. Você já recebeu na cruz o maior presente que alguém poderia te dar. Imaginar dar para você é a alegria de saber para onde vai. O Senhor entregou para você uma certeza, você é filho e herdeiro, e eu vou te levar para casa. Mas está difícil, pastor. Continua, porque quando você chegar no céu, o Senhor vai receber você com um sorriso grande no rosto, uma festa grandiosa na Nova Jerusalém, olhando para você com uma alegria, sabendo que você teve outras opções, mas mesmo assim se permaneceu com Ele todos os dias. Porque você venceu a insatisfação, o descontentamento, e se tornou alguém obediente. Não estava bom, sofri, mas venci, em nome de Jesus. Cristo fez isso. Não estava bom, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo faça a tua vontade. O Senhor espera de você a mesma obediência. Paulo orou 3 vezes. Senhor, tira de mim, tira isso de mim, tira essa luta, tira esse espírito. O que o Senhor falou? Minha graça te basta. E hoje acabou o tempo, eu quero honrar o tempo e não vou nem continuar muito daqui. Quero finalizar com isso que o Paulo falou. E lá no texto diz, a minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está difícil. Tira de mim, Senhor. Tira de mim essas tentações, tira de mim essas situações que eu tenho que dizer que não quero. Seria muito bom na nossa vida se a gente não tivesse uma oferta do inimigo todo dia sobre nós. Coisa boa se tu acordasse todo dia, não tivesse um ataque sobre a tua vida. Se não tivesse alguém oferecendo um fruto que viesse trazer para você desgraça. Mas é nesse momento de fraqueza que o Senhor quer ver você se fortalecendo nele, crendo que o melhor alimento você já recebeu. E o Senhor espera de você, tendo essa certeza e sendo obediente, usando o poder de escolha para escolher por Ele, porque viver em Cristo é e sempre será sacrificial. Você tem que se matar todo dia. É você matar a sua carne todo dia. O inimigo vai estar trazendo uma maçã para você todo dia, meu irmão. E se você gosta de maçã, é maçã. Eu não gosto de maçã, para mim ele vai trazer melancia aqui. Eu gosto de melancia. Mas o Senhor está dizendo: ei, não tem nada que possam te oferecer mais saboroso do que a minha presença. E a minha presença eu já entreguei a vocês. Então, para de reclamar, porque a graça dele já nos basta. Senhor, eu quero viver grandes experiências. Senhor, eu quero viver grandes milagres. Então não reclame das aflições, porque é nesse momento que o poder de Deus se manifesta ao ponto de fazer um milagre, onde todos vão olhar e vão dizer: ei, não tem como ter sido ele. Esse tal do Jesus é real, porque eu conheço a história, não ia dar conta. E se aconteceu, esse tal do Jesus é real. Mas para isso você tem que deixar de ser insatisfeito. Eu sempre brinco com a mesma coisa, mas é igual criança mimada. Eu não vi nada, eu não senti nada. Nunca senti nada. Eu não senti nada. Está igual a história do pintinho. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo os bracinhos, não estou sentindo as perninhas. Engraçado que quando o Senhor fala contigo no culto, tu não sente nada. Tu só sente a presença do Senhor quando está triste. Aí chora e fala e clama. E aí ali naquele momento tu sente, busca sentir a presença do Senhor, porque tu quer algo. O Senhor está querendo que você sinta todo dia, porque Ele quer algo de você todo dia. Obediência, entrega e um coração colocado na mesa, dizendo: Senhor, isso aqui é enganoso e perverso, mas a Tua palavra me diz que Tu és o único que pode me dar um coração e um espírito novo. Eu vim buscar porque eu sei que todo aquele que clama receberá, e eu quero receber de Ti algo novo na minha vida. Senhor, está vindo me oferecer fruto todo dia, eu tenho negado, eu não aguento mais, tira de mim, me afasta disso. Ele vai dizer: ei, permanece, a minha graça te basta. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão, como tu também não sabe como é que está a minha, mas eu vou dizer para você: todos os dias haverá aflições, todo dia haverá luta, mas todas as aflições e lutas já estão vencidas no nome poderoso de Jesus. Mas por que eu tenho que passar? Para demonstrar para esse mundo que o nosso Deus vive, reina e voltará. O Senhor nos chamou para ser pregador do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho como? Reclamando? Vem para a igreja, mas volta outro dia reclamando para o serviço. É o funcionário que mais reclama, é o que mais fala do patrão, é o que mais falta, é o que mais apresenta atestado, é o que mais reclama da esposa, é o que mais maltrata os filhos, é o que menos provê em casa, é o que menos se preocupa com o lar. Esse é o Evangelho que tu está entregando para os outros. O Senhor está dizendo: eu espero de você algo parecido com aquilo que eu fiz. Vocês farão coisas iguais e maiores. Se entrega para aquilo que o Senhor te deu. Honra aquilo que o Senhor te entregou, mas é pouco. Mas se você for fiel, o Senhor vai te entregar grandes coisas. As pessoas não vão entender de onde é que está vindo, mas você não terá dúvida: a minha fonte está lá em cima. Eu vivo na vertical, eu não vivo na horizontal. Está na hora de a gente deixar de ser insatisfeito. Talvez a sua vida não está do jeito que você gostaria, mas você está num processo de crescimento, e quando você piscar os olhos, você vai receber muito mais do que você pedia ou imaginava, porque o Senhor é aquele que transborda sobre nós. Mas espera de nós um coração cheio de contentamento, dizendo: Senhor, como eu gostaria mais, mas como eu estou feliz com aquilo que eu tenho, porque eu sei que tudo que eu tenho, eu não devo nada para ninguém, porque eu recebi de Ti, Senhor, e aquele que me entregou não me pega de volta. O inimigo te entrega o fruto, mas te arranca a vida. O Senhor entregou uma vida para você, e não foi com fruto, mas foi com uma entrega genuína dele, como cordeiro na cruz, sangrando até o último. E quando disse: está consumado, ele estava dizendo: paguei a conta de todo mundo.
Você vive pela graça, não é porque não tem valor, é porque alguém pagou. O Senhor pagou a tua vida, tu não deve nada para ninguém. O inimigo não pode tocar em você. Ele só faz quando você aceita morder uma maçã que tem te perseguido todo dia. Mas se ela persegue, entenda isso para a gente finalizar. Se a maçã tem te perseguido, é porque você está na frente. Ela pode te perseguir, mas vai te perseguir até um tempo. Depois não vai conseguir mais, porque vai chegar numa hora que o Senhor vai chamar o seu nome. Você sobe, mas o fruto fica, o pecado fica, o Satanás fica. Aquele que te perseguia vai cansar no meio do caminho, porque você está caminhando muito mais rápido do que ele, porque maior é o poder de Deus que está em você. Então deixa de ser insatisfeito, deixa de ser descontente e começa a ser alguém feliz e contente. Eu poderia estar pior, mas só cheguei até aqui porque o Senhor tem me ajudado e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, pode ficar de pé.